postura, equilíbrio muscular, baixa incidência de lesão, desempenho atlético, força, flexibilidade, coordenação motora, estabilidade da coluna vertebral e emagrecimento. Estes são alguns dos benefícios sentidos pelos praticantes do treinamento funcional. Estudos apontam que a modalidade surgiu há mais de 50 anos nos Estados Unidos e Europa por autores desconhecidos, a princípio para reabilitar atletas de alto rendimento. Os movimentos eram usados para recuperar lesões e posturas inapropriadas. Posteriormente, foi incorporado às suas rotinas de treino, melhorando a eficiência no esporte e prevenindo novas lesões. De lá para cá, o conceito foi amplamente utilizado de maneira aleatória e de formas diversas no Brasil. E só a partir do finzinho do século XX começou a ser utilizado de modo mais específico e destinado também ao indivíduo comum. Utilizando aparelhos ou o peso do próprio corpo, o treinamento funcional pode tanto ser praticado em academias como ao ar livre. Olá, você está no Mais Esportes, que hoje está recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o personal trainer Alisson Paulino. Ele vem falar sobre treinamento funcional. Vamos saber o que é. Olá, como vai? Tudo bem, Alisson? Oi, Ana, boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo certo. O que é, afinal, o treinamento funcional? O treinamento funcional ele engloba vários esportes, né? Então, nós utilizamos no treinamento funcional muitos movimentos do futebol, do atletismo, do vôlei, enfim. Então, são vários movimentos do esporte que a gente trouxe para a academia e para as praças de esportes. E qual o objetivo? Então, tem como objetivo fazer um trabalho aeróbico intenso, alto gasto calórico, com uma alta queima de gordura, muito intensa, um trabalho cardiovascular, né, como já falei, e principalmente um trabalho muscular, porque o trabalho funcional ele engloba vários músculos em um movimento só. Em academia geralmente não é assim, né, é mais isolado. E no funcional a gente agrupa mais músculos, trabalha o equilíbrio, trabalha a força das articulações, musculaturas profundas, que geralmente outros esportes não trabalham, então é bem interessante. Como surgiu o treinamento funcional? Você estava dizendo agora há pouco que, antes da gente começar a gravar, você estava falando que o treinamento funcional já existe há muito tempo. Sim. Só que não é que mudou o nome, o que aconteceu? Hoje o treinamento funcional foi voltado mais para a academia, então eles trouxeram o treino para as academias, para sair um pouco da mesma, né, daquela rotina de academia. Então, o treinamento funcional nada mais é que são os treinos dos desportos de antigamente. Então, como eu te falei, o pessoal do atletismo já usa os movimentos funcionais há muito tempo. Então, desde quando o esporte é esporte, já se usa o funcional. É que para mudar um pouco, né, para trazer uma modalidade nova para as academias, para o fitness, então inventaram, entre aspas, esse nome treino funcional, né, para vender, como marketing na verdade, né? Mas sempre existiu, a gente sempre usou, futebol sempre usou, basquete sempre usou, vôlei, natação, então sempre usaram. E o treinamento funcional, ele movimenta músculos que você, por exemplo, não usa no seu dia a dia. Seria isso, para equilibrar, como você disse, perfeito, né? Então tem alguns movimentos como um agachamento, por exemplo, que a gente realiza na academia, só que nós colocamos um aparelho para gerar instabilidade, por exemplo. Então nessa instabilidade vai gerar um desequilíbrio e nesse desequilíbrio vai ter que fazer mais força, recrutar mais fibras musculares e trabalhar mais musculatura profunda, tendões, ligamentos que geralmente não se trabalha dentro de uma academia, então por isso que torna-se mais funcional e tem um gasto calórico maior em função disso, porque gera mais gasto, né? Então é muito legal. Você é um personal trainer. Sim. Só que você também dá aula para grupo, você tem uma página no Facebook onde a gente pode conferir, né, seu trabalho todo. Você costuma dar aulas lá no treinamento, no caso, né? Isso. Lá na Lagoa do Taquaral. Sim. É isso? Isso, todas as terças e quintas às 7h30 da noite e domingo às 10 da manhã na Lagoa do Taquaral, sempre lá nas quadras. Certo. Nas quadras poliesportivas. Quem é que pode fazer o treinamento? Essa pergunta todo mundo me faz. Na verdade, qualquer pessoa pode, né?
Salvo aquelas pessoas que têm algum problema articular, algum problema muscular, ou pós-operatório. Então, nós indicamos que façam um tratamento de fisioterapia, perdão, antes, para depois entrar no nosso trabalho. Mas mesmo assim, lá a gente tem todo um cuidado. Eu que trabalho com lesão, com pós-cirúrgico, então a gente tem todo um cuidado para essas pessoas não se lesionarem. Pelo contrário, hoje o treino funcional é muito recomendado para quem fez cirurgias. Ah, é? Sim. Para quem, por exemplo, um jogador de futebol que lesionou um joelho, ele vai fazer um trabalho funcional fora da academia, junto com a musculação, para ter uma recuperação mais rápida, para ele poder voltar ao campo, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo que você deu aí do jogador de futebol que lesionou o joelho, que é muito comum, né, a gente ver. Como seria o treino dele? O que é que o treinamento funcional no que ele ia se pegar, esse treinamento? Então, por exemplo, ele sofreu um entorse no tornozelo, muito grave, teve que passar por uma cirurgia, por exemplo, fez toda a parte de fisioterapia e na recuperação ele vai usar alguns exercícios da musculação, voltados para essa articulação, e os trabalhos, principalmente os trabalhos de desequilíbrio, para justamente trabalhar a musculatura profunda e também fortalecer toda a região periférica do que ocasionou a lesão. Então, por exemplo, um tendãozinho que esteja aqui, então a gente vai reforçar toda a musculatura em volta, todos os tendões em volta, para que tenha sucesso naquela lesão. Uma pessoa que tem bico de papagaio, problema de coluna e tem que fazer exercícios para fortalecer a lombar, perfeito. Seria isso? Seria isso. E o treinamento funcional também faz isso? Sim. O treinamento funcional, no nosso caso, por isso que eu te falei, nos trabalhos mais aeróbicos, então nessas pessoas não se encaixam muito, porque aí a gente tem que fazer um trabalho mais localizado, menos impacto. Então, cada pessoa é um caso. Então, por isso que nós perguntamos sempre para as pessoas o que elas têm, o que elas já operaram. A gente faz uma anamnese, que é uma pesquisa, para saber exatamente como a gente vai lidar com essa pessoa durante a aula. Então, por exemplo, uma pessoa com bico de papagaio, ela não vai poder fazer certos movimentos na nossa aula. Ela fará outros, né? Então, vai fazer um trabalho mais de solo, enquanto as outras pessoas farão um trabalho normal de circuito, de funcional. Então, a gente consegue dividir isso. Mas mesmo assim, com essa pesquisa que vocês fazem, além disso, tem que ter um atestado médico, tem que passar pelo médico antes, perfeito, não tem? Perfeito, para a gente ter um respaldo, né? Então, a gente não sabe o que a pessoa passou, o que ela tem, se ela pode fazer ou não, até que ponto de frequência cardíaca ela deve chegar, se ela tem problema de pressão, porque a pressão arterial aumenta muito devido ao aumento de frequência. Então, se ela tem predisposição a ter uma pressão alta, então essa atividade física tem que ser mais moderada para ela. Então, a gente precisa saber com quem a gente está lidando. Qual a idade mínima para se fazer o treinamento? Olha, minha filha tem 14 anos, ela faz. Então, nós temos temos uma mulher de 55 anos que faz com a gente, mas a idade média lá é 22, 30, tem de 40, mas a minha filha 14 faz. Reduz medidas? Reduz a gordura do corpo e tudo? Sim. É uma atividade física intensa, muito aeróbia. E como a gente trabalha também a parte muscular, isso faz gastar mais calorias, né? Então, e essas pessoas que nos procuram, elas geralmente não estão mais em academias. Então, nós precisamos trabalhar a parte muscular dela na aula para poder aumentar o gasto calórico da pessoa. E resultando de uma diminuição de gordura de medida. Como é que está? Há quanto tempo você trabalha com treinamento funcional? Funcional, bom, como a gente sempre trabalha com esporte, então a gente sempre trabalhou com funcional, mas especificamente com circuitos assim voltados já tem 2 anos na Lagoa. E no início? Tinha muita gente que ia? Você estava Não, falando que não, tinha pouca, tinha 2 pessoas, 3 pessoas. O que aconteceu é que as minhas alunas perdão, de personal, elas se cansaram de ficar dentro de academias, da rotina, e me pediram uma outra atividade. Tive a ideia de levá-las a um parque, ao ar livre, para tomar um sol, para respirar puro, para ver pessoas, para ver a natureza, né? E deu muito certo. E funcionou. E funcionou. Agora todas querem, todo mundo, ninguém mais quer academia praticamente, apesar de ser muito importante o trabalho de musculação, que eu também faço paralelo ao funcional e tem que fazer, né?
Mas hoje o ar livre as pessoas elas preferem mais, né? Que maravilha! Domingo! Obrigado, gente, pela presença. Olha só, aula cheia. Boa! Isso, vambora! E como você disse, né, as pessoas dentro de uma academia, elas se comportam de uma outra maneira, são bem individuais, Sim, né? hoje sim. O foninho no ouvido, sem conversa, sem nada. Lá na Lagoa do Taquaral ou num parque qualquer, né? Isso. Já a atitude das pessoas já é outra, né? Já é outra. Eu acredito que só o fato de estar ao ar livre, de respirar um ar diferente, de apreciar uma paisagem, acredito que já quebra isso, essa barreira na pessoa. Então ela já vai ao grupo já mais leve, mais solta, querendo conversar, sabe? Querendo... porque nós somos sociais, né? Nós vivemos em sociedade, então não tem como, nós precisamos das pessoas. Então a gente precisa conversar, precisa desabafar. E lá a gente conseguiu fazer uma grande família, né? Então todo mundo se conheceu lá, todo mundo é amigo hoje. Hoje, se eu precisar de um profissional de saúde, por exemplo, nós temos médicos lá que pode atender, fisioterapeutas, enfim, tem de todas as profissões. Você disse que está há 2 anos, né, especificamente no treinamento funcional, e que no início eram poucas pessoas, tal. Como que evoluiu? Qual a porcentagem que você pode nos dar de pessoas que frequentavam? Sim. E que agora... É muita gente agora, bastante. pelas fotos e imagens que a gente viu. Eu lembro que a gente começou com 2, 3 pessoas, 2, 3, 4, voltava para uma, até cheguei, eu falei, olha, será que vai dar certo, não vai? Pensou em desistir? Vamos mudar de... um pouquinho assim, mas eu, né, falei, não, vamos tentar, esse é o caminho. Acreditou, né? Acreditei e acredito que, sim, o meu trabalho também acaba chamando as pessoas. E hoje, por exemplo, nós temos mais de 200 pessoas cadastradas no nosso grupo, são 3 aulas por semana. Então, hoje, em média, nós temos mínimo 25 pessoas que fazem aula em cada aula. Né? Domingo passado, nós tivemos 45 pessoas e o pessoal disse que vai trazer mais. Então, nós temos que abrir turmas agora, a gente vai abrir uma outra turma de domingo, a gente vai abrir mais 2 turmas durante a semana. Então, tá bem bacana, o pessoal acredita muito no nosso trabalho, então, graças a Deus, está indo bem. O tempo da aula seria o mesmo tempo que se fica numa academia? É uma hora, mais ou menos? Hoje, antigamente ficava em torno de 2 a 3 horas de uma academia, hoje não. Hoje um treino específico, um bom treino é de 30 a 45 minutos, né? Não mais que isso. Aí se complementaria com aeróbico, de 15 a 20 minutos, com alongamento, daria 1 hora no máximo. Hoje não precisa mais que isso, e lá nós fazemos a mesma coisa. Nossa aula se resume a 35, 40 minutos de aula, de treino, e os outros minutos a gente faz alongamento, né? E faz o aquecimento também, antes, que é muito importante, principalmente no frio. E totalizando 1 hora mesmo. Quantas vezes por semana? O ideal, você falou 3? O ideal nesse trabalho funcional, porque seriam 3. Porque a gente faz periodização também, né? Trabalha uma parte do corpo na terça-feira, trabalha outra parte na quinta-feira e no domingo faz um global. Então é importante isso, né? Então 3. E a gente pode complementar também com uma caminhada dos outros dias, uma caminhada mais leve, até porque a gente precisa regenerar essa musculatura que foi trabalhada. Então nós não podemos trabalhar muito pesado todos os dias. Então o certo é diluir isso, né? Faz um forte num dia, uma caminhada no outro dia, pode ser uma natação, uma hidro, uma coisa mais leve entre as aulas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, voltamos já para continuar essa conversa, tá bom? Tá, ok. A gente volta já. Bem, estamos de volta agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o personal trainer Alisson Paulino. Ele está falando sobre treinamento funcional. Alisson, a gente já falou sobre quem pode praticar, quem não pode. Você falou, inclusive, que as pessoas estão cansando um pouco da academia, né, da mesmice ali, fica um pouco monótono, né? Mas eu queria entender uma coisa, sendo praticado num outro lugar que não seja a academia,
Como é que ficam os aparelhos que são usados na academia? Lá no treinamento funcional, no parque, vocês levam algum aparelho? Boa pergunta, né? E assim, nós aproveitamos ao máximo o que o ambiente nos apresenta. Por exemplo, lá na Gota Coral nós temos um espaço, qualquer espaço para nós já é motivo para fazer treino. Lá tem os bancos de cimento que nós utilizamos, né? Tem a quadra de areia, tem a grama. Então cada piso também é um amortecimento diferente, é uma resistência diferente. Então, mas normalmente nós levamos também, nós levamos colchonetes, levamos corda, uns equipamentos, uns cones para reproduzir os movimentos do futebol, por exemplo, né? Então, mas a gente faz uma mescla de material físico mesmo e os materiais que nós temos e dá muito certo. Então, mas a gente quer levar isso para o pessoal, né? Levar a natureza para o pessoal e fazer com que eles possam fazer em casa, porque todo mundo tem um banco em casa, né? Todo mundo tem uma mureta, um murinho que pode se apoiar, que possa se alongar. Então, nós ensinamos isso às pessoas. Você já encontrou alguém que fala, eu gosto de fazer aqui, né, na natureza, mas eu não quero deixar a musculação. Sim, tem algum benefício isso? Sim, inclusive a gente fala para o pessoal fazer essa atividade de musculação paralela ao funcional, porque o ganho de massa muscular é muito melhor na musculação para fazer com a gente lá também. E lá a gente já tem um ganho muito grande de massa muscular já no funcional, mas na musculação nós temos já o equipamento já específico para isso. Então isso um vai agregar ao outro, né? Nós trabalhamos a musculatura mais profunda, ligamento, tendões, equilíbrio, e a hora que ele chega na musculação, ele tem um êxito muito melhor na musculação. Então, na verdade, um vai complementando o outro. É muito interessante. Eles têm que fazer até para evitar lesão, porque a gente tem muito salto, muito movimento específico, então na musculação ajuda muito. Você disse que a sua filha tem 14 anos e já faz. Sim. Mas ela poderia ser mais nova para começar a fazer? Sim, tem uma, inclusive domingo agora, a filha de um aluno meu de personal tem 12 anos e fez com a gente, uma graça. Não é o tamanho que interessa, Não, então. não, é a intensidade do exercício, porque hoje uma criança, por exemplo, inclusive nós temos treinamento funcional para criança também. Ah, é? E a gente vai abrir uma turma nova e, inclusive assim, o que muda são os estímulos. Porque hoje uma criança, ela corre, ela salta, ela anda de bicicleta, ela sobe escada no escorregador, enfim, ela pula corda. Então, são os mesmos movimentos que nós fazemos na aula, só que intensidades diferentes para a criança, respeitando os limites dela, né? A duração de aula é diferente. Então, mas nada mais o trabalho funcional para a criança vai ser uma brincadeira para eles, né? É bem lúdico uma mesmo. recreação, isso, exatamente. Mas com o funcional por trás. Podemos usar todos os nossos equipamentos também, mas eu acredito que para a criança, quanto mais lúdico, melhor para ela, vai ser mais atrativo. Então, Alisson, você estava falando que você tem um aluno que faz lá na turma, ele é anão. E o que é que o treinamento funcional pode beneficiar esse anão? Perfeito, porque quando ele nos procurou, ele foi por prescrição médica, né? Inclusive a mãe dele veio me procurar porque sabia que eu trabalho com deficientes, né? Com pessoas de portadoras com deficiência. Então ela me procurou dizendo que ele precisa fazer um trabalho específico. Ele foi em várias academias e ninguém quis ampará-lo ou não sabia, era despreparado, enfim. Aí começou a fazer comigo, a gente fez toda uma série de alongamentos, uma série de exercícios, até porque ele relatava muita dor nas costas, tinha muita dor de cabeça por falta de compressão, pinçamento dos nervos lá da coluna, tinha pouca massa muscular, muita gordura corporal, não se deslocava direito, né? Então nós fizemos todo um trabalho voltado para ele, todo voltado para a articulação dele, com bastante alongamento, fortalecimento específico para que ele precisava. Então hoje, depois de 2 anos, ele é um menino de 22 anos, super novo, faz faculdade, vai se formar em Direito. Ele anda normal, sim, do jeito dele, mas melhorou muito. Foi ortopedista, diminuiu muito a escoliose dele,
Dor de cabeça não tem mais, foi ao neuro, o neuro deu os parabéns para ele, perdeu gordura, ganhou massa muscular, perdeu 15 quilos de gordura, ganhou 5 quilos de massa muscular. Ele está todo bonitão, todo definido, ele tão assim, é prazeroso, né, para mim, isso valeu a pena. Então, o trabalho funcional também possibilita trazer esses benefícios para as pessoas, né, sabendo trabalhar, lógico, né. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada e uma pessoa que anda muito ou outra até que dirige o dia inteiro, essas 3 pessoas, elas teriam que tipo de treinamento lá com você? Sim, também é uma boa pergunta, porque nós perguntamos isso também na aula. Você trabalha muito tempo sentada, muito tempo em pé, porque quem trabalha muito tempo sentado tem as suas dores específicas de quem trabalha sentado. E quem trabalha em pé também tem as dores específicas de quem trabalha em pé. E depende de como é a movimentação dele no trabalho, isso também nós reproduzimos isso na aula. Então, é uma pessoa que fica muito tempo sentada, não tem fortalecimento nenhum das coxas. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais intensificado para essa musculatura, para essa cadeia muscular. Para o pessoal que trabalha muito tempo em pé, deve ter muita dor nas costas, muita dor cervical, provavelmente uma protusão de ombro, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho postural nele. Então a gente vai identificando cada tipo de pessoa, como ela é, a gente analisa desde o pé, joelho, coluna, como é que ela anda, para a gente poder melhorar isso nos exercícios, né? A gente reproduz isso nos exercícios do funcional. E uma pessoa que dirige o dia inteiro, motorista de caminhão? Também, porque ele fica muito tempo sentado. Então... Aí é só porque está sentado, é igual a quem trabalha sentado, mas Sim. tem o movimento, Sim. tem... Né? Eles relatam muito dores nas costas, né? Dores na perna, então provavelmente eles devem ter muito encurtamento de posteriores de coxa, né? Isso faz com que tenha dor nas costas, então teria que fazer todo um trabalho de alongamento para a cadeia posterior inteira, e desde a lombar, da torácica até chegar na cervical, para identificando os pontos de dor para a gente ir eliminando e fazer o trabalho muscular em cima do trabalho de alongamento. É isso que vai fazer tirar a dor, né? É aumentar a oxigenação naquele músculo inflamado ou na articulação inflamada. Existe músculo que não tem mais jeito? Você ficou tanto tempo sem usar, por exemplo, a pessoa que fica sentada o dia inteiro. Sim. Existe algum músculo que vai demorar muito para ela retomar? Lógico que quem faz atividade física desde criança vai ter um resultado mais rápido, né? Mas hoje em dia, todo mundo pode fazer e todo mundo vai ter um certo resultado. Pode ser que uma pessoa de 70, 80 anos comece a fazer e tenha um resultado bastante esperado pelo fato da genética dele ser boa, enfim. Então tem que ver o histórico da pessoa, se ela já fez atividade física, se ela não fez. Mas cada um vai ter um resultado diferente. Mas salvação tem sim. Sempre tem. O músculo sempre tá lá sempre. Precisa ser estimulado. Todo mundo, né? Então a gente vê muitos idosos muito arqueados, né, com problemas de osteoporose, com artrite, com artrose. Eu acredito que se fizesse um trabalho lá na adolescência, a terceira idade, a velhice, né, seria diferente, seria mais saudável. Como eu vejo muitos velhinhos na lagoa andando, correndo, com 80, 90 anos, isso me inspira e é o meu espelho, que eu quero ser igual. Eu não sei se você conhece, você já deve ter encontrado com ele por lá. Outro dia eu entrevistei o senhor Hugues, o primeiro atleta brasileiro de fisiculturismo. Isso. Ele e a esposa dele. Inclusive encontro com ele todo santo dia na lagoa. Ele anda lá. Ele é sócio de um clube daqui de Campinas, né? Então ele pratica atividade física todos os dias, faz musculação ainda. Conversei com ele semana passada, inclusive. E faz caminhada, tá todo reto, sem dor. Você vê que coisa. 89 anos para 90 e aquele corpo. Então, incrível. Lúcido, sabe? Lembrando de coisas de 1900 e tantos. E ele tem história para contar. História para contar, e está bem, anda bem, não sabe? Não toma remédio para nada. Então, eu acredito que é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu queria agora tocar nesse assunto com você. Para você, o esporte, então, é a base do bem-estar para todo mundo. Com certeza. Todo mundo... É um problema nacional, né? Então, acredito que se o nosso país estimulasse mais os jovens desde a adolescência, como Cuba, por exemplo, Cuba faz isso com as crianças, eles são obrigados a frequentarem alguma atividade física na escola, eles são obrigados. Então, e de lá encaminhados para o esporte olímpico ou não, mas de qualquer forma eles são estimulados à atividade física. Aqui, infelizmente, não é assim, né? Então,
Então, eu acredito que nós teríamos um país mais saudável, né? Se toda criança tivesse acesso a alguma atividade física desde criancinha, lá na infância. Então, lá na infância, nas escolas, há um tempo, se fazia educação física, de verdade. É. Agora as pessoas ficam jogando dama, tudo bem, dama, xadrez é considerado esporte da mente, mas não é bem isso, né? No desenvolvimento de uma criança é necessária a prática esportiva. Sim, porque uma criança, ela nasce, então ela tem que aprender a andar, então para andar ela precisa de equilíbrio, ela precisa melhorar a lateralidade dela, o que é direita, o que é esquerda, saber andar para a direita, saber andar para trás, andar para a esquerda. Então isso é a educação física escolar, né? Tem exercícios específicos para isso na escola que deveriam ser usados, né? Mas deveríamos voltar a ter a cultura da atividade física, né? A gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o Mais Esportes e nós estamos agora partindo para o terceiro e último bloco desse programa que hoje está recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o personal trainer Alisson Paulino. Nós estamos falando sobre treinamento funcional. Alisson, a gente já falou sobre quem pode, quem não pode, sobre várias diferentes pessoas que você atende lá na Lagoa Taquaral e em outros locais também que você dá o treinamento, né? Mas qual é o futuro do treinamento funcional? Você acha que ele veio para ficar, ele veio para tomar o lugar de alguma coisa? Não, eu não penso por esse lado, porque eu acredito que toda atividade física agrega, né? Tem algumas atividades físicas que vêm como moda e já saem rapidamente, mas não deixa de ser uma atividade física que faz bem, né? É mais um marketing mesmo, como é vendido, enfim, engloba outro assunto, né? Questão de marketing. Mas o treinamento funcional, como eu já te falei, como ele já existe há muitos anos, só que só mudou o nome praticamente agora, eu acredito que ele não vai tem uma duração bem longa, não vai acabar não. Porque tem muita coisa ainda para se evoluir, porque alguns exercícios eles vão se evoluindo, né? De repente a gente descobre um movimento novo, aplica, estuda, e, enfim, aí a gente começa a trabalhá-lo e assim vai se redescobrindo dentro da própria atividade. Então tem bastante tempo ainda para trabalhar, tem bastante gente procurando ainda, tem muita gente que não teve acesso ao treinamento funcional, então tem bastante tempo. A gente vai colocar o link aí da sua página no Facebook, para quem quiser acessar, né? ver como é que funciona. Você tem um telefone também para a gente colocar? Sim, eu tenho um telefone, 19, que é 999 18 20 99. E é só ligar para a gente tem os planos, né? Explica como funciona e como a gente já disse aqui, né? Quem pode fazer, quem não pode, e é bem interessante. Você falou em moda, né? Tem coisas que vêm, que vira moda e depois some e tal. Por falar em moda, tem muitas atrizes por aí, né? Muitas modelos que já são adeptas do treinamento funcional. Sim, hoje em dia está muito famoso os blogs, né? Então tem muita menina que emagreceu, que era muito gordinha, através do treinamento funcional, através de uma boa alimentação, fica postando nos blogs, nas redes sociais, e as atrizes hoje treinam, né? Então é muito interessante, mas com certeza elas fazem um trabalho de musculação por trás, mas hoje o treinamento funcional está em alta. Todo mundo acaba usando, principalmente nas praias do Rio de Janeiro. A gente vê muito treinamento funcional na areia, nos parques. Então eu tenho amigos meus que eu converso em rede social de Goiânia, do Maranhão, de Minas Gerais, do Sul. Então, assim, o Brasil todo tá adepto ao funcional. Bom, o treinamento funcional nunca vai ser uma modalidade de esporte, né? Mas ele pode colaborar muito com o esporte. Com certeza. Hoje todos os esportes eles utilizam treinamento funcional, todos, sem exceção praticamente, sem exceção. Então, inclusive eu tenho uma aluna de personal que ela é atleta de hipismo. Hoje ela é atleta brasileira de pentatlo moderno. Que é a Vitória Marquezine. A gente pensa em trazê-la aqui também, com certeza. Então eu trabalho, como ela precisa de muito equilíbrio e força no cavalo,
muito movimento de natação, de explosão, de corrida, tiro, na esgrima. Então nós fazemos muito trabalho funcional, até a exaustão dela, até a musculatura exaustão. Então, para ela ter força, para ela ter equilíbrio, para desenvolver aquela força específica do último movimento que ela tem que fazer. E para melhorar ainda mais a força dela, nós paralelamente a gente vai na musculação e faz um trabalho muscular. Mas a gente usa muito mais o funcional, a musculação. Bom, a gente não pode deixar de falar de Olimpíada, Sim. porque a gente está um ano e vai ser aqui no Brasil, e a gente gostaria de saber qual você como um profissional de educação física, de atividade física, você aposta em alguém, você acredita que em algum esporte o Brasil vai chegar lá, vai fazer bonito? Sim, o forte do Brasil sempre foi o coletivo, né? Então, eu acredito que alguns esportes individuais estão se destacando, né? Algumas pessoas do judô, por exemplo, né? Até a outra Olimpíada também, nós tivemos uma atleta de pentatlo moderno que pegou em 3º lugar. Então, eu acredito que estão despontando alguns atletas, né? Natação muito forte, né? O futebol nem tanto. Vamos né? deixar essa parte de lado. Mas o vôlei sempre chega, né? Que o vôlei sempre chega, o feminino, o masculino. E o judô também melhorou muito. E o arco também, o arco também tem eu não lembro o nome da pessoa, mas está se destacando. Mas eu acredito que alguns destaques individuais vão chegar lá sim. Queria saber a sua história antes da gente terminar. Como foi que você chegou no esporte, na atividade física? Você já pratica esporte desde criança? Sim, então, nossa, é uma história longa. Na verdade, eu era atleta de futebol, né? Eu era federado da Federação Paulista, eu joguei em vários clubes, no departamento amador, né? E aí você não é estimulado, acabei desistindo, né, de ser jogador de futebol. E hoje eu tenho amigos, né, profissionais que trabalham na área, que são meus amigos. E aí eu me interessei pela educação física, achando por gostar de esporte, mas entrando na educação física vi que era uma área totalmente diferente, que não era só jogar bola, como todo mundo falava antigamente, né? Como era, você vai fazer educação física, só vai ficar nadando o dia inteiro, jogando basquete, e não é isso. Então eu descobri anatomia, fiquei apaixonado pela biomecânica, né, pelos movimentos do nosso corpo, e aí a gente pela neuroanatomia também, né? Então a gente vai se apaixonando e contato com as pessoas, e aí por aí foi. Acabei entrando na musculação no primeiro ano de faculdade como estagiário aos 18 anos, e hoje eu estou até hoje com 39, trabalhando na área, graças a Deus. Onde você trabalha é um grupo, é uma associação, o que é? Hoje a Cooper ela é uma empresa que presta serviços. Isso, ela é uma assessoria que presta serviços a qualquer tipo de projetos esportivos, né? Então hoje podemos trabalhar com ginástica laboral dentro das empresas, que são aqueles alongamentos de compensação, principalmente das posturas, você me perguntou, né? Das pessoas que ficam muito tempo no computador. Então nós vamos nas empresas, realizamos exercícios compensatórios. Nós trabalhamos com treinamento funcional, com trabalho de personal, né? E hoje também com atletas. Hoje que eu treino a Vitória, que é uma atleta olímpica, né? Que é uma promessa para 2020. É uma promessa para 2020. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Alisson, nosso tempo está chegando ao fim e eu queria perguntar para você se faltou alguma coisa, faltou falar, fique à vontade. Ana, agradeço o espaço, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de saúde, né? Levar saúde para as pessoas, atividade física é sempre bom. Eu sou uma pessoa que estimulo muito as pessoas a praticarem para ter saúde, né? Então é isso. Então façam, não fiquem em casa sentados, façam alguma atividade física, põe um tênis no pé e vai para a rua. Vai passear com o cachorro? Vai passear com o cachorro. Conversar com alguém lá fora. Leva seu filho para passear, anda de bicicleta com ele. Isso é perfeito. Obrigada, Alisson. Obrigado Nós você. temos muito mesmo a agradecer pela sua presença aqui. Pois não, obrigado. Obrigada, viu?
E assim nós encerramos o Mais Esportes, que hoje recebeu aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o Alisson Paulino, personal trainer. Nós conversamos sobre treinamento funcional. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.